Já refletiu sobre o motivo de continuar recebendo tão pouco de quem deveria oferecer tudo? Aquela notificação que apenas aparece nas horas tardias, o compromisso sempre agendado sem planejamento, a percepção permanente de estar em segundo plano e você ali, consumindo cada fragmento de cuidado, como se representasse uma refeição completa, adaptando-se a acordos imperfeitos. Este conteúdo vai além de uma simples discussão sobre vínculos afetivos. Representa um despertar severo para uma realidade que muitos preferem ignorar. Nos momentos seguintes, revelarei a verdade que ninguém ousou compartilhar sobre esse indivíduo que mantém você em expectativa. Prepare-se para entender o que verdadeiramente existe por trás desses pedaços de carinho que você vem tolerando. O que ouvirá pode causar desconforto, mas garanto, após este conteúdo, jamais observará sua situação amorosa sob a mesma perspectiva. Deseja genuinamente conhecer os fatos? Permaneça assistindo. Habita em nosso interior algo que necessita de amor, assim como nosso organismo necessita de alimento. Quando essa demanda não recebe satisfação, iniciamos a experimentar uma carência que não habita o estômago, mas sim o coração. É essa necessidade que leva você a tolerar qualquer manifestação que se assemelhe ao amor, ainda que seja apenas um resíduo que caiu da mesa de alguém que não demonstra interesse genuíno em saciá-la completamente. Considere as ocasiões em que seu coração acelerou ao visualizar uma notificação dele no dispositivo móvel. Aquela sensação de alívio, como se finalmente conseguisse respirar após permanecer submersa por período excessivo. Esse sentimento tão potente revela o quanto você ansiava por qualquer manifestação de interesse. E quanto maior o período sem receber esse carinho, mais intensa torna-se essa carência e menor se transforma sua capacidade de se sentir satisfeita. É como se estivesse perdida em um ambiente árido, desesperada por hidratação. Qualquer gota representa um milagre. Uma saudação matinal após períodos sem comunicação. Uma conversa telefônica rápida quando ele possui alguns instantes disponíveis. Um encontro apressado quando todas as demais alternativas falharam, e você acolhe essas sobras como se fossem riquezas preciosas. Essa carência faz você inventar justificativas para as atitudes dele. Ele está sobrecarregado, labora excessivamente, não possui habilidade com expressões, enfrenta dificuldades em manifestar emoções, justificativas que você repete para si mesma como uma repetição automática, tentando persuadir seu coração de que essa alimentação escassa é suficiente para a nutrição. Mas a realidade é que essa necessidade emocional distorce sua visão. Faz você crer que necessita dele para existir, quando, na verdade, é essa conexão que está consumindo você internamente. É como uma vegetação definhando gradualmente por ausência de hidratação apropriada, mesmo recebendo algumas gotas ocasionais que apenas prolongam seu padecimento sem permitir que prospere. A crueldade dessa circunstância não está apenas na escassez, mas no ciclo que se estabelece. Quanto mais sobras você tolera, mais carente se transforma. É como consumir açúcar quando se está com fome autêntica. Fornece uma energia temporária, mas logo depois deixa você mais debilitada e necessitada do que anteriormente. Cada notificação, cada encontro breve, cada instante de atenção parcial apenas aumenta sua dependência e aprofunda o abismo da sua necessidade. Essa carência também cega você para outras fontes de nutrição emocional ao seu redor. Amizades são abandonadas. Família é colocada em posição secundária. Hobbies e paixões individuais são esquecidos. Tudo porque sua energia está concentrada em conseguir o próximo pedaço dele, como se nada mais pudesse satisfazê-la. O aspecto mais grave é que essa carência faz você acreditar que não merece mais do que isso.
Começa a considerar normal ter que suplicar por atenção, aguardar dias por uma resposta, aceitar cancelamentos repentinos. Sua autoestima vai sendo destruída gradualmente até que você se convença de que essas sobras são tudo que alguém como você pode esperar receber. É fundamental compreender que essa carência não surgiu sem origem. Possivelmente vem de necessidades antigas não atendidas, de vínculos anteriores que ensinaram que o amor é limitado, que você precisa se esforçar para merecer fragmentos de atenção, ou talvez tenha crescido observando exemplos de relacionamentos assim, acreditando que isso é convencional, que é assim que o amor opera. Reconhecer essa carência é o primeiro movimento para entender por que você persiste nesse ciclo doloroso. Não é fragilidade, não é tolice, não é exagero, é uma necessidade humana autêntica, a necessidade de conexão, de pertencimento, de ser valorizada, mas precisamos aprender a diferença entre estar genuinamente sendo alimentada emocionalmente e apenas aceitando sobras que jamais vão saciar nossa fome verdadeira. E essa carência não é responsabilidade sua, mas alimentá-la com as sobras equivocadas é uma decisão que pode ser transformada. No fundo, você sabe que merece um banquete completo de amor, não apenas as sobras de alguém que não está disposto a servir um prato cheio. 2. Estratégia calculada. Quando um indivíduo oferece apenas fragmentos de afeto, infelizmente, não é por acidente. Por trás desse comportamento existe uma estratégia, mesmo que ele próprio não perceba deliberadamente. É um jogo calculado onde as regras foram estabelecidas para beneficiar apenas um lado, o dele. Este jogo inicia sutilmente no começo. Ele pode até ter demonstrado mais interesse, mensagens enviadas com frequência, atenção especial demonstrada. Esse momento inicial serve como isca, uma amostra do que poderia ser, mas que jamais se concretiza por completo. É como se ele estivesse depositando na sua conta emocional para depois viver de juros, retirando cada vez menos enquanto você continua investindo mais. A jogada principal deste jogo é criar escassez artificial. Ele compreendeu por instinto ou experiência que aquilo que é difícil de obter se torna mais valioso quando ele demora para responder. Quando cancela planos, quando desaparece por dias, está criando um padrão de intermitência que mantém você em estado constante de alerta e esperança. É como uma máquina de jogos de azar que paga apenas o suficiente para você continuar apostando, mesmo sabendo que a casa sempre vence. O controle do tempo é uma das ferramentas mais poderosas nesse jogo. Ele determina quando vocês se comunicam, quando se encontram, quando há aproximação ou distanciamento. Perceba como raramente você tem voz ativa nessas decisões. Se você sugere um encontro, ele está ocupado. Se você demonstra necessidade de mais atenção, ele se afasta ainda mais. Se você cobra, ele diz que você está exagerando. O tempo dele é precioso. O seu parece estar sempre à disposição. Outro elemento deste jogo é mantê-la em um estado constante de incerteza. Um dia ele parece interessado, no outro distante. Uma hora te trata com carinho especial, na outra age como se você fosse apenas uma conhecida. Essa montanha-russa emocional não é caótica. É projetada para deixá-la confusa e ansiosa, sempre tentando decifrar o que ele realmente sente, sempre trabalhando para merecer o próximo momento bom. As sobras também vêm em forma de promessas vagas sobre o futuro. Um dia vamos viajar juntos. Quando as coisas se acalmarem, teremos mais tempo um para o outro. No momento certo, ele vai assumir um compromisso. Essas promessas são cheques sem fundos, mas que você mantém esperando por um pagamento que nunca chega.
O mais cruel deste jogo é como ele te faz duvidar de si mesma. Quando você expressa insatisfação, ele faz você sentir que está sendo muito cuidadosa, muito exigente, muito intensa. Inverte a situação de tal forma que você acaba se desculpando por desejar o mínimo de consideração. Com o tempo, você começa a silenciar suas próprias necessidades, com medo de parecer difícil e perder até mesmo as poucas sobras que recebe. Este jogo também conta com a sua esperança como combustível, a esperança de que ele vai mudar, de que vai perceber seu valor, de que vai finalmente te dar o que você merece se apenas continuar demonstrando o quanto o ama. É essa esperança que faz você interpretar qualquer mínimo gesto como sinal de transformação, uma mensagem mais carinhosa, um encontro que durou um pouco mais, uma promessa um pouco mais concreta. E lá está você, renovando seu investimento emocional, pronta para mais uma rodada desse jogo injusto. A verdade difícil de aceitar é que alguém que joga desta forma raramente muda as regras voluntariamente. Por que mudaria? O conjunto atual funciona perfeitamente para ele. Recebe sua atenção, admiração e disponibilidade sem precisar oferecer o mesmo em troca. Reconhecer esse jogo calculado não significa que ele é uma pessoa terrível ou que planejou friamente te machucar. Muitas vezes esse comportamento vem de inseguranças dele, de padrões aprendidos, de imaturidade emocional. Mas entender que existe um jogo acontecendo é essencial para você decidir se quer continuar jogando em desvantagem ou se prefere mudar para uma mesa onde as apostas são justas para ambos os lados. 3. Poder silencioso. Por trás das sobras que ele oferece, existe uma dinâmica que poucos percebem à primeira vista: o poder. Os relacionamentos devem ser baseados em equilíbrio. Mas quando um lado controla os recursos emocionais e o outro fica na esperança, cria-se uma desigualdade silenciosa que molda toda a relação. Quem determina o ritmo desse relacionamento? Quem decide quando vocês se encontram? Quem escolhe o nível de compromisso? Em relacionamentos de sobras, essas decisões estão quase sempre nas mãos dele. É um poder que não precisa ser declarado ou imposto através de gritos. Funciona nas entrelinhas, nos silêncios, nas ausências. Este poder silencioso se alimenta do seu medo. Medo de cobrar e parecer carente. Medo de estabelecer limites e perdê-lo. Medo de seguir em frente e descobrir que ninguém mais vai te querer. É esse medo que faz você aceitar menos do que merece, que te mantém em um relacionamento que mais parece uma sala de espera, onde você aguarda por uma vida que nunca começa de verdade. Pense em como você muda seu comportamento para agradar. Talvez evite falar sobre certos assuntos para não parecer pesada. Talvez não demonstre suas verdadeiras emoções para não assustá-lo. Talvez tenha deixado de lado sonhos e planos para se adequar ao formato limitado que ele oferece. Cada uma dessas pequenas concessões representa uma transferência de poder, onde você abre mão de suas necessidades em troca de fragmentos de aprovação. Existe também o poder de definir a realidade. Quando você expressa desconforto com a situação, ele diz que você está exagerando. Quando você mostra tristeza com a distância, ele afirma que você está criando problemas. Quando você manifesta insatisfação, ele sugere que você é muito exigente. Aos poucos, você começa a duvidar da sua própria percepção, questionando se suas necessidades são realmente legítimas, ou se há algo errado com você por desejar mais. Este desequilíbrio de poder se revela claramente na economia de investimento emocional. Você está sempre disponível, sempre respondendo rapidamente, sempre fazendo ajustes na sua agenda para encaixar um encontro de última hora. Enquanto isso, ele investe o mínimo necessário para manter você por perto, sem comprometer muito seu tempo, energia ou vulnerabilidade emocional.
É uma equação injusta, onde você deposita muito mais do que retira. O mais perverso nessa dinâmica é como ela se disfarça de escolha livre. Ninguém está te obrigando a ficar. Ele pode dizer se você reclama. E, tecnicamente, isso é verdade. Não há correntes, não há ameaças explícitas, mas existe uma prisão invisível, construída por esperanças falsas, por momentos bons estrategicamente distribuídos, por promessas sutis de um futuro melhor que nunca se concretizará. Muitas mulheres não percebem como esse poder silencioso vai corroendo sua autoconfiança ao longo do tempo. A mensagem implícita que você recebe diariamente é: você não merece mais do que isso. E quando ouvimos algo repetidamente, mesmo que nas entrelinhas, começamos a acreditar. A crueldade está em como esse tipo de relacionamento não apenas te dá menos do que você merece no presente, mas também diminui o que você acredita merecer no futuro. Esse desequilíbrio de poder também afeta outras áreas da sua vida. Amizades são negligenciadas porque você está sempre esperando uma mensagem dele. Oportunidades profissionais podem ser perdidas porque sua energia emocional está constantemente drenada. Sua saúde mental sofre com a ansiedade da incerteza constante. O poder dele sobre você transcende o relacionamento e invade todos os aspectos de sua existência. Reconhecer esse poder silencioso é o primeiro passo para começar a reequilibrar a balança. Não se trata de virar o jogo e assumir o controle sobre ele, mas de restaurar sua própria autonomia, de lembrar que você também tem o poder de estabelecer limites, de exigir respeito, de decidir o que aceita ou não na sua vida, porque no final, o maior poder que existe em qualquer relacionamento é a capacidade de dizer não, não às sobras, não ao tratamento inconsistente, não a um amor pela metade. E esse poder, por mais assustador que seja exercê-lo, sempre esteve com você. 4. Conforto ilusório. Existe algo estranhamente confortável em relacionamentos de sobras. Parece contraditório, como algo que te causa tanta dor também pode trazer conforto, mas essa sensação existe e entendê-la é fundamental para quebrar o ciclo. O conforto vem em parte da previsibilidade. Por mais doloroso que seja o padrão de receber pouco, ele se torna familiar. Você já sabe o que esperar. Os dias de silêncio, as desculpas vagas, as promessas que nunca se concretizarão. Há uma estranha segurança nessa previsibilidade, como uma música triste que você já decorou a letra. Não te faz feliz, mas pelo menos você conhece cada nota. Há também o conforto da responsabilidade limitada. Relacionamentos completos exigem vulnerabilidade total, compromisso real, trabalho emocional constante. Em contraste, relacionamentos de sobras permitem que você mantenha certas partes protegidas. Você não precisa se entregar por completo, porque ele também não se entrega. É um acordo silencioso de manter distâncias seguras, mesmo que essa segurança venha ao custo da intimidade verdadeira. Outro aspecto desse conforto ilusório é a ausência de risco maior. Quando você já recebe tão pouco, a possibilidade de decepção profunda parece menor. É como investir apenas moedas em vez da sua poupança inteira. A perda potencial parece controlada. Ironicamente, você acaba perdendo muito em pequenas parcelas constantes, sem perceber o quanto já investiu ao longo do tempo. As sobras também oferecem o conforto da fantasia. Nos espaços vazios, entre um contato e outro, sua mente preenche as lacunas com versões idealizadas dele e do relacionamento. Você imagina conversas que nunca aconteceram, momentos que poderiam ser, um futuro que existe apenas na sua cabeça. Essa vida imaginária pode ser tão vívida que quase compensa a escassez da realidade. Existe ainda o conforto de não enfrentar o desconhecido. Seguir em frente significaria enfrentar perguntas assustadoras.
Você vai encontrar outra pessoa. Você vai ficar sozinha para sempre. E se todos os homens forem assim? E se este é o melhor que posso conseguir? O medo dessas incertezas faz com que as sobras pareçam preferíveis. É o famoso melhor um conhecido ruim do que um desconhecido pior. Um dos confortos mais enganosos é o dos momentos bons. Por mais raros que sejam, eles existem. Aquele dia em que ele foi gentil, aquela noite perfeita, aquela mensagem surpreendentemente carinhosa. Esses momentos são como oásis no deserto, raros, intensos e capazes de fazer esquecer toda a sede que sentiu no caminho. Sua mente se agarra a esses momentos, usando-os como prova de que vale a pena continuar, de que há esperança, de que o deserto um dia se transformará em jardim. Também existe o conforto da identidade. Com o tempo, ser a mulher que ama demais, a paciente, a que nunca desiste, pode se tornar parte de como você se vê. Abandonar o relacionamento significaria abandonar também essa identidade, enfrentar uma pergunta assustadora. Quem sou eu sem essa luta, sem esse sofrimento, sem essa espera? Há ainda o conforto da validação externa. Nossa sociedade romantiza o sofrimento por amor, a persistência, apesar dos obstáculos. Filmes, músicas, histórias. Todos nos ensinam que o amor verdadeiro exige sacrifício, que uma pessoa certa vale qualquer espera. Essas mensagens reforçam a ideia de que aceitar sobras é nobre, é prova de amor verdadeiro, quando a verdade pode ser apenas uma prova de baixa autoestima. O mais perigoso desse conforto ilusório é como ele se torna um vício. Os raros momentos de atenção funcionam como doses intermitentes de dopamina, aquele neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa e prazer. Quando algo nos dá prazer de forma imprevisível, criamos um sistema de dependência ainda mais forte do que se fosse prazer constante. É o mesmo princípio que torna os jogos de azar tão viciantes. A incerteza da próxima recompensa nos mantém jogando. Reconhecer esses falsos confortos é doloroso, porque significa admitir que muito do que sustenta você nessa relação são ilusões, fantasias e medos. Significa aceitar a possibilidade de você não estar realmente sendo nutrida, apenas anestesiada. Mas é justamente esse reconhecimento que abre caminho para buscar um conforto verdadeiro, aquele que vem de relações plenas, honestas e equilibradas, ou mesmo da paz de estar bem consigo mesma. 5. Ego inflado. Por trás das sobras que ele distribui, esconde-se uma realidade que poucos conseguem ver claramente. O papel do ego dele nessa dinâmica. Quando um homem te oferece apenas restos de atenção e afeto, enquanto você continua ali disponível e esperançosa, algo acontece com a percepção que ele tem de si mesmo. Seu ego se expande como um balão sendo enchido pelo ar da sua constante validação. Pense nisso. Cada vez que ele desaparece por dias e você ainda está lá quando ele retorna, cada vez que ele cancela planos de última hora e você compreende sem questionar, cada vez que ele te trata com indiferença e você responde com carinho, tudo isso manda uma mensagem poderosa para o ego dele. Sou tão especial que posso oferecer o mínimo e ainda assim ser tratado como um rei. Esse ego inflado se alimenta do desequilíbrio entre o que ele dá e o que recebe. É como um investimento milagroso, onde ele deposita centavos e retira fortunas. E quanto mais esse padrão se repete, mais ele se convence de que esse é o preço justo de mercado para o que ele oferece. Pouco em troca de muito. O problema é que esse arranjo distorce completamente a percepção dele sobre relacionamentos saudáveis. Aos poucos, ele passa a acreditar que dar sobras é normal, que é assim que se trata uma parceira, que é isso que ele merece oferecer e você merece receber. É uma deformação que prejudica não só você,
mas também a capacidade dele de construir conexões genuínas no futuro. Essa dinâmica também cria uma falsa sensação de poder. Cada vez que ele nota como suas ações ou inações afetam seu estado emocional, como você fica radiante com uma simples mensagem ou arrasada com um cancelamento, ele sente que tem controle sobre algo precioso, seus sentimentos. Para egos frágeis disfarçados de fortes, esse tipo de poder é embriagador. Existe também um componente de validação constante nessa dinâmica. Quando você aceita as sobras, está essencialmente confirmando o valor dele repetidamente, mesmo quando suas atitudes não merecem essa validação. É como aplaudir um mau desempenho. Isso não incentiva o ator a melhorar, apenas reforça que não precisa se esforçar para receber aplausos. O mais irônico é que muitos homens que distribuem sobras sofrem, no fundo, de inseguranças profundas. O comportamento pode parecer confiante, até arrogante, mas frequentemente esconde um medo fundamental. O medo de não ser suficiente em um relacionamento completo e recíproco. Dar sobras permite que ele mantenha um pé fora da porta, sempre pronto para fugir se as coisas ficarem emocionalmente intensas demais. Essa insegurança disfarçada também explica por que muitos desses homens parecem magneticamente atraídos por mulheres fortes, inteligentes e capazes, mulheres como você. Existe uma validação especial em ter alguém extraordinário aceitando um tratamento medíocre. É como se cada dia que você passa esperando por sobras fosse uma confirmação do poder dele. Se até ela, que é incrível, aceita tão pouco de mim, devo ser realmente especial. O ego inflado também se manifesta na forma como ele reage quando você tenta equilibrar a balança. Quando você começa a exigir mais, a estabelecer limites, a questionar o tratamento que recebe, a reação geralmente é desproporcional. Ele pode ficar genuinamente confuso ou irritado. Por que você está mudando as regras do jogo agora? Como se o arranjo injusto fosse um contrato que você assinou voluntariamente e não pode mais renegociar. Mais perigoso ainda é como o ego dele cria justificativas elaboradas para o comportamento de dar sobras. Estou te protegendo de me conhecer completamente. Não quero te prender a alguém como eu. Você merece mais do que posso oferecer agora. Essas frases podem soar profundas, até nobres, mas frequentemente são apenas desculpas sofisticadas para continuar te oferecendo menos do que merece sem sentir culpa por isso. Entender o papel do ego dele não significa demonizá-lo ou assumir que é alguém calculista. Muitas vezes, esse comportamento é inconsciente, resultado de experiências passadas ou exemplos que ele absorveu. Mas reconhecer essa dinâmica é essencial para você enxergar que não há nada de errado com você por querer mais. O problema está na interação que permite que ele ache normal alimentar você com sobras, porque no final, relacionamentos verdadeiros não são sobre ego, não são sobre poder, não são sobre quem consegue dar menos e receber mais, são sobre reciprocidade, vulnerabilidade mútua e crescimento compartilhado, coisas que se tornam impossíveis quando um ego inflado ocupa todo o espaço emocional disponível. 6. Padrão repetido. Talvez o aspecto mais doloroso de receber sobras afetivas seja perceber que isso raramente é um evento isolado. Na maioria das vezes, é parte de um padrão que se repete não apenas dentro deste relacionamento, mas possivelmente em vários ao longo de sua vida, como um filme que você já assistiu várias vezes, mas continua esperando um final diferente. Esse padrão, frequentemente, precede o relacionamento atual. Se você olhar para trás com honestidade, pode notar semelhanças perturbadoras entre este homem e outros do seu passado. Talvez não nas aparências ou profissões, mas na forma como eles te tratavam.
O mesmo tipo de inconsistência, a mesma economia de afeto, as mesmas promessas vazias, embrulhadas em pacotes diferentes. Dentro do seu relacionamento atual, o padrão segue um roteiro previsível que talvez você já conheça de cor. Primeiro vem o afastamento dele. Menos mensagens, cancelamentos, silêncios inexplicáveis. Depois, sua ansiedade crescente, verificando o celular constantemente, analisando se fez algo errado. Em seguida, o retorno dele com alguma desculpa vaga, ou pior, sem explicação alguma, como se nada tivesse acontecido. Por fim, seu alívio tão grande por ele ter voltado, que você nem cobra explicações, apenas agradece mentalmente por ter recebido mais uma sobra de atenção. Este ciclo se repete com uma frequência crescente, mas sempre com pequenas variações, para manter a ilusão de que desta vez será diferente. E a cada repetição, sua tolerância aumenta. O que antes te deixaria indignada, agora parece aceitável. O que antes seria um sinal de alerta, agora parece normal. É como uma rã na água que vai esquentando aos poucos sem perceber que está sendo cozida viva. O que torna esse padrão tão difícil de quebrar é o investimento acumulado. Cada dia que você passa nesse relacionamento, cada emoção que você investe, cada oportunidade que você deixa passar esperando por ele, tudo isso cria o que os psicólogos chamam de custo afundado. Você já investiu tanto que desistir parece um desperdício maior do que continuar investindo, mesmo sabendo que o retorno é mínimo. Existe também o papel do reforço intermitente nesse padrão. Quando recompensas, neste caso atenção, carinho, presença, vêm de forma imprevisível e inconsistente, criam um tipo de vínculo mais forte do que recompensas constantes. É o mesmo princípio que torna máquinas caça-níqueis tão viciantes. Você nunca sabe quando vai ganhar, então continua jogando, sempre esperando que a próxima tentativa seja a premiada. A repetição desse padrão também afeta profundamente sua autoestima. Cada ciclo completo envia uma mensagem subliminar para seu subconsciente. Isto é o que você merece, isto é normal, isto é amor. Mensagens que se acumulam silenciosamente até formarem uma crença enraizada sobre seu valor e sobre o que deve esperar de relacionamentos. O que muitos não percebem é como esse padrão está conectado a histórias muito mais antigas em suas vidas. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde o amor era condicional, onde precisava merecer atenção, onde aprendeu a se contentar com menos para não incomodar. Essas lições precoces criam um terreno fértil para relacionamentos de sobras florescerem mais tarde. Ou talvez o padrão venha de feridas não cicatrizadas, de relacionamentos anteriores, que te ensinaram a baixar suas expectativas, a não exigir muito, a achar que pedir reciprocidade é pedir demais. Cicatrizes emocionais que alteram sua percepção do que é normal, do que é saudável, do que é possível. O aspecto mais cruel deste padrão repetido é como ele se torna uma profecia autorrealizável. Quanto mais você aceita sobras, mais atraída se torna por homens que oferecem apenas isso e mais repele aqueles capazes de oferecer um relacionamento pleno. É como se seu radar interno estivesse calibrado para detectar apenas um tipo específico de disfunção emocional, confundindo-a com química ou compatibilidade. A boa notícia é que padrões, por mais enraizados que sejam, podem ser reconhecidos, compreendidos e, com trabalho consciente, quebrados. O primeiro passo é justamente este: enxergar o padrão como um padrão, não como uma série de coincidências ou azar, ver que existe uma estrutura por trás do sofrimento, uma lógica interna que pode ser desafiada, porque enquanto você não reconhece o padrão, será condenada a repeti-lo, não apenas com este homem, mas potencialmente com o próximo e o próximo depois dele. Diferentes rostos, mesmas sobras, mesma fome nunca satisfeita.
A verdadeira libertação começa quando você percebe que o problema não é apenas este relacionamento específico, mas o modelo de amor que você aceitou como normal em sua vida. 7. Escolha consciente. Chegamos a um ponto crucial nessa jornada de compreensão. O momento de perceber que, apesar de todas as dinâmicas complexas envolvidas, existe um elemento de escolha em permanecer num relacionamento de sobras. Esta não é uma verdade para te culpar, mas para te empoderar, porque reconhecer sua capacidade de escolha é o primeiro passo para exercê-la de forma consciente. Vamos ser claros. Ninguém escolhe deliberadamente sofrer ou ser maltratada. Ninguém acorda e pensa, hoje vou me apaixonar por alguém que vai me tratar com indiferença. As escolhas que nos levam a relacionamentos de sobras são sutis, incrementais, muitas vezes inconscientes, mas ainda assim são escolhas que podemos começar a reconhecer. Cada vez que você ignora aquela voz interna que diz isso não está certo, você está fazendo uma escolha. Cada vez que você racionaliza um comportamento que te machuca, inventa desculpas para a ausência dele, reinterpreta a indiferença como mistério ou ocupação, você está escolhendo manter-se nesse padrão não por masoquismo, mas geralmente por medo, esperança ou desconhecimento de que algo melhor é possível. A escolha também aparece nos pequenos momentos do dia a dia. Quando você deixa planos em aberto, esperando que ele te chame, quando você se afasta de amigos que tentam abrir seus olhos, quando evita conhecer pessoas novas por estar emocionalmente presa a alguém que não está realmente presente. São decisões pequenas, mas que somadas constroem a prisão das sobras. Um aspecto difícil de aceitar é que muitas vezes escolhemos esse tipo de relacionamento, não apesar das dificuldades, mas por causa delas. O drama, a montanha-russa emocional, a sensação intensa quando finalmente recebemos um pouco de atenção, tudo isso pode criar uma ilusão falsa de profundidade. Relacionamentos equilibrados podem inicialmente parecer sem graça, em comparação, sem perceber que a verdadeira intensidade vem da conexão real, não da ansiedade constante. A boa notícia sobre reconhecer o elemento de escolha é que ele traz consigo o poder de mudança. Se mesmo sem perceber você escolheu este caminho, agora você pode escolher deliberadamente outro. Não é fácil. Padrões arraigados não mudam da noite para o dia, mas a mudança começa com a consciência de que você não é uma vítima passiva das circunstâncias, mas uma participante ativa na construção da sua realidade amorosa. Essa consciência também envolve olhar honestamente para o que você está ganhando com esse relacionamento. Muitas mulheres permanecem em situações de sobras, não apenas pelo que esperam um dia receber, mas pelo que já estão recebendo, mesmo que seja disfuncional. Pode ser uma sensação de ter um propósito, conquistá-lo completamente, a adrenalina da imprevisibilidade, a identidade de ser a paciente, o drama que preenche um vazio interno, ou mesmo a segurança de um sofrimento familiar versus a incerteza de seguir em frente. Escolher conscientemente significa também examinar suas crenças sobre amor e relacionamentos. Talvez você acredite, no fundo, que amor verdadeiro significa luta, que paixão real sempre vem com sofrimento, que relacionamentos felizes são para os outros, mas não para você. Essas crenças limitantes funcionam como filtros invisíveis que distorcem sua percepção e suas escolhas. O medo tem um papel enorme nessas escolhas inconscientes. Medo da solidão, medo de nunca encontrar ninguém, medo de que este homem, com todas as suas falhas, seja de fato o melhor que você pode conseguir, medo de que, ao exigir mais, você possa ficar com menos ainda ou com nada. Escolher conscientemente significa encarar esses medos, questionar sua veracidade e decidir não mais permitir que eles ditem o rumo da sua vida amorosa. A cultura também influencia suas escolhas mais do que você imagina.
Crescemos cercadas por histórias sobre a mulher que espera, que persiste apesar das dificuldades, que conserta o homem problemático e é recompensada no final. Filmes, músicas, novelas, todos reforçam a ideia de que seu valor está enquanto você aguenta, não enquanto você exige. Escolher conscientemente significa desafiar essas narrativas tóxicas. Talvez o aspecto mais libertador de reconhecer suas escolhas seja perceber que você não precisa esperar que ele mude para que sua vida melhore. Você pode começar a escolher diferente hoje mesmo, estabelecendo limites, honrando seus sentimentos, recusando-se a aceitar menos do que merece. Essas escolhas podem resultar no fim do relacionamento ou, surpreendentemente, em sua transformação, mas independente do resultado, você estará escolhendo sua dignidade acima de tudo. Não existe transformação sem desconforto. Escolher um caminho diferente significa entrar no desconhecido, sentir a angústia da mudança, enfrentar a resistência interna e externa. Mas do outro lado desse desconforto está a possibilidade de uma vida amorosa plena, de relacionamentos baseados em reciprocidade, respeito e presença sincera, ou mesmo a paz de estar sozinha, mas completa em si mesma. A escolha consciente não é um evento único, mas um compromisso diário com seu bem-estar e dignidade. É acordar cada manhã e decidir novamente: hoje me escolho. Hoje valorizo a mim mesma. Hoje não aceito sobras. Hoje escolho caminhar em direção a um amor que me alimenta, não que me deixa faminta. 8. Dignidade restaurada. O caminho que percorremos até aqui foi intenso. Exploramos a fome emocional, o jogo calculado, o poder silencioso, o conforto ilusório, o ego inflado, os padrões repetidos e o poder da escolha consciente. Agora vamos ao ponto mais importante dessa jornada: a restauração da sua dignidade, a retomada do seu valor intrínseco, o reencontro com a mulher poderosa que sempre existiu dentro de você. Dignidade não é algo que os outros podem te dar ou tirar. É seu direito de nascença. Mas em relacionamentos de sobras, essa verdade fundamental é facilmente esquecida. Você começa a agir como se seu valor dependesse da validação dele, como se sua felicidade fosse refém das sobras de atenção que ele escolhe distribuir. A restauração da dignidade começa com a lembrança de uma verdade simples, mas revolucionária. Você é completa por si só. O processo de restauração não acontece da noite para o dia. É uma jornada de pequenos passos, de decisões diárias, de escolhas consistentes que reafirmam seu valor. Começa com algo aparentemente simples, mas profundamente transformador. Ouvir a sua própria voz, aquela voz interna que você silenciou tantas vezes para acomodar as sobras, para não parecer difícil, para não arriscar perder o pouco que recebia. Restaurar sua dignidade significa estabelecer limites claros, não como ultimatos para ele, mas como declarações para você mesma. Não vou mais cancelar planos com amigos esperando uma ligação dele. Não vou mais responder mensagens da madrugada. Não vou mais aceitar encontros marcados de última hora. Esses limites não são muralhas para mantê-lo afastado. São cercas para proteger seu jardim interno. Um componente essencial dessa restauração é o redirecionamento da energia. Pense em toda a energia emocional e mental que você investe analisando mensagens dele, tentando decifrar sinais, esperando contato, sofrendo por ausências. Agora imagine essa mesma energia direcionada para seu crescimento, seus sonhos, seus talentos, suas amizades verdadeiras. A transformação seria extraordinária. A dignidade restaurada também se manifesta na forma como você fala sobre esse relacionamento. Em vez de romantizar o sofrimento, ele é complicado, nosso amor é intenso, você começa a nomear as coisas pelo que realmente são. Ele é inconsistente. Este relacionamento é desequilibrado. Essa honestidade linguística parece pequena,
mas é revolucionária, porque as palavras que usamos moldam a realidade que percebemos. Muitas mulheres temem que restaurar sua dignidade signifique necessariamente encerrar o relacionamento. Nem sempre é assim. Às vezes, ao estabelecer limites saudáveis e comunicar suas necessidades com clareza, você cria espaço para uma transformação sincera dele e da relação. Alguns homens realmente não percebem o dano que causam até serem confrontados com limites claros. Outros, no entanto, desaparecem quando percebem que as sobras não são mais suficientes. E isso, por mais doloroso que seja, é uma confirmação de que você fez a escolha certa. Um aspecto poderoso da dignidade restaurada é a redescoberta do seu próprio ritmo. Relacionamentos de sobras te colocam constantemente no compasso dele. Sua vida segue o ritmo das aparições e desaparições, das mensagens e silêncios. Recuperar sua dignidade é voltar a dançar conforme sua própria música, viver no seu próprio tempo, criar uma vida tão rica e plena que a presença ou ausência dele se torna apenas um elemento, não mais o centro ao redor do qual tudo gira. A comunidade tem um papel crucial nessa restauração. Muitas mulheres se isolam em relacionamentos de sobras, seja por vergonha de admitir a situação, seja porque se afastaram de amizades durante o processo. Reconectar-se com mulheres que te valorizam, que reafirmam seu brilho, que te lembram constantemente do seu valor, é um antídoto poderoso contra a desvalorização que você viveu. Um dos sinais mais claros de dignidade restaurada é quando você passa a atrair situações diferentes, não apenas novos relacionamentos potenciais, embora isso também aconteça, mas novas oportunidades profissionais, novas amizades, novas experiências. É como se o universo respondesse à sua nova frequência vibracional, a frequência de alguém que conhece seu valor e não aceita menos do que merece. A verdadeira dignidade restaurada se manifesta na sua capacidade de olhar para o passado sem ressentimento paralisante. Não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu, mas compreender que essas experiências, por mais dolorosas que tenham sido, trouxeram sabedoria e força. O homem que te ofereceu apenas sobras se torna um professor involuntário de uma lição valiosa sobre seu próprio valor. E talvez o sinal mais profundo de dignidade restaurada seja quando você percebe que não está apenas rejeitando as sobras. Está criando um banquete para si mesma, uma vida rica em significado, conexões autênticas, propósito e alegria. Uma vida tão plena que você não precisa mais implorar por atenção ou mendigar afeto, porque você se torna a fonte primária do seu próprio bem-estar. A mulher que passou pelo processo de restaurar sua dignidade torna-se não apenas imune a relacionamentos de sobras, mas também um farol para outras que ainda estão presas nesse ciclo. Seu exemplo silencioso, de altivez sem arrogância, de limites sem muros, de amor próprio sem egoísmo, inspira outras a também começarem sua jornada de libertação. Porque no final, restaurar sua dignidade não é apenas sobre relacionamentos amorosos, é sobre reclamar sua vida inteira, sobre lembrar que você não veio a este mundo para viver nas sobras, para se alimentar de fragmentos, para esperar em antessalas. Você veio para viver em abundância, para experimentar conexões plenas, para dar e receber um amor que expanda, não que diminua. E essa verdade simples, poderosa, transformadora, está disponível para você agora mesmo.